Fala galerinha, tudo bem com vocês? Bom, espero que sim. Sejam bem-vindos ao nosso canal Meningia. Estamos aqui com a semana de revisão das questões de biologia do Enem, isso mesmo. Galerinha, desejo a todos uma boa prova, que todos façam uma excelente prova aí de biologia, né? De exatas também. Bom, galerinha, agora a gente vai para a questão de... A gente está fazendo a semana de revisão, baseado também para auxiliar vocês nas questões do Enem passado, dos Enems passados. Aqui a gente vai para o mais recente de 2018, que vai ajudar nas revisões, né? Nas maldades das questões, para vocês terem mais ou menos ideia do tipo de conteúdo que está sendo cobrado, né? Então tá, a gente agora vai para a questão, essa que eu achei bem interessante, sobre insetos. Isso, aí a questão 112, ela é do Enem de 2018, caderno amarelo. A questão 112, ela começa assim, ó. Insetos podem apresentar 3 tipos de desenvolvimento. Um deles, a holometabolia, desenvolvimento completo, é constituído pelas fases de... Gente, primeiramente, antes né, porque às vezes muita gente vai ficar em dúvida. Galera, o Enem, ele tem um padrão, né, de questões. Tanto nas de humanas, quanto nas de exatas, geralmente ele pega uma matriz. Pode ser mais difícil, né? Claro, ultimamente o Enem está tendo uma evolução, né? Vamos dizer que complicou um pouquinho mais, mas o teor de interpretação de texto, de interpretação das questões, continua o mesmo. Então, muito além que conteúdo, você tem que saber interpretar a questão, isso é essencial. O que a pergunta quer saber, entendeu? Então, mas para que eu vou estudar questões passadas se não vai cair? Algumas, igual de humanas, não caíram, mas de biologia, alguns temas são parecidos, sim. Então, se você for analisar os Enems passados, mesmo com mudança de governo, pode ser que venha a ser mais difícil, né? Cada ano o Enem vem sendo mais difícil, mas não vai mudar o conteúdo, o tipo de interpretação. Isso é uma matriz curricular. Então, a revisão é essencial você analisar as provas passadas para você justamente ter essa maldade de como é as pegadinhas das questões, né? Espero que vocês tenham sido bem humanas, né? Apesar de terem sido mais difíceis as questões, o que não muda é isso que eu queria deixar claro para vocês, é a interpretação, saber interpretar as questões, a maldade das pegadinhas, né, que a gente sempre fala aqui, das pegadinhas, para vocês ficarem atentos, né? Então o Enem tem muito disso, ele tem muitas pegadinhas, tem muitas questões que o principal é saber interpretar, beleza? Então vamos continuar aqui nessa daqui de biologia, olha só. Então, os insetos podem apresentar, isso foi só para dar uma dica para vocês, beleza? Tá. Insetos podem apresentar 3 tipos de desenvolvimento, um deles é a holometabolia, desenvolvimento completo, né, que ainda deixou aqui entre parênteses, é constituído pelas fases de ovo, larva, peraí, gente, que fugiu aqui, isso, voltou, pupa e adulto. Sexualmente maduro, que ocupa diversos habitats. Os insetos com a holometabolia pertencem às ordens mais numerosas em termos de espécies conhecidas. Esse tipo de desenvolvimento está relacionado a um maior número de espécies em razão do que, né? Proteção na fase de pupa, favorecendo a sobrevivência de adultos férteis. B. Produção de muitos ovos, larvas e pupas, aumentando o número de adultos. C. Exploração de diferentes nichos, evitando a competição entre as fases da vida. D. Ingestão de alimentos em todas as fases da vida, garantindo o surgimento do adulto. Ou E. Utilização do mesmo alimento em todas as fases da vida, otimizando a nutrição do organismo. Galerinha, pause o vídeo, vamos ver se vocês vão acertar. Bom, galerinha, pausaram o vídeo. Se vocês marcaram a letra C, vocês acertaram. Exploração de diferentes nichos, evitando a competição entre as fases da vida. Por quê? Olha só, a pergunta diz o seguinte: esse tipo de desenvolvimento está relacionado a um maior número de espécies. Maior número de espécies. Então, olha que interessante saber interpretar a questão. Ele quer dizer maior número de espécies, né?
Que tipo de desenvolvimento? O desenvolvimento chamado de aqui, né? Que ele está classificando aqui, destacando no geral, a holometabolia. Tá, mas o que que é isso, meu Deus? Não se preocupe, a própria questão te deu o significado da holometabolia, que é o desenvolvimento completo. Que desenvolvimento? Constituído pelas fases de ovo, larva, pupa e adulto sexualmente maduro. Então, essa é a definição, beleza? Então, não se preocupem, né? Aí, aqui ele quer dizer esse tipo de desenvolvimento, né? Que é a holometabolia. Ele está relacionado ao maior número de espécies. Então, grava isso, número de espécies. Em razão de quê? Proteção na fase da pulpa favorecendo a sobrevivência de adultos férteis. Não é somente isso, essa proteção. Ele quer saber por que que tem que gravar essa parte aqui, ó, que é importante, número de espécies. Vocês vão ver, porque a letra C, olha só. Produção de muitos ovos, larva, pulpa aumentando o número de adultos, tá? Mas a produção de muitos ovos de larva quer dizer que tem maior número de espécies? Pode ser ovos e larvas da mesma espécie, então não é de espécies, no caso aqui, diferentes, né? Então não é. Letra D, ingestão de alimentos em todas as fases da vida, garantindo o surgimento de adulto. Tá, ele ingerir alimento não vai fazer o maior número de espécies e nem utilizando o mesmo alimento em todas as fases da vida. Então, sim, gente, olha só, a letra C, exploração de diferentes nichos, né? Evitando a competição entre as fases da vida. Porque se houver competição aí, o que vai acontecer? Não vai ser o que a pergunta está querendo dizer, o maior número de espécies. Então, sim, ele tem que evitar essa competição, justamente para ver o quê? O maior número de espécies. Parei, mas é mesmo, o maior número de espécies. Então, a exploração de diferentes nichos. E isso vai evitar a competição entre essas fases da vida. Não tendo competição, vai sim favorecer o maior número de espécies. Entendeu? Então, espécies humanas. Tô brincando, gente. Então, espero que vocês também tenham acertado. Percebe a maldade da pergunta, né? Se você for analisar igual essa questão, praticamente o próprio texto te deu a resposta. Então, se você tiver aquela maldade da pegadinha, da interpretação, muitas questões você vai acertar, né? Se você, por mais que sejam difíceis, né? Algumas questões, nossa, não tem nada a ver a pergunta, mas tentem focar no principal, na pergunta, né? E às vezes o próprio texto vai te dar a resposta. Então, o Enem tem muito disso, de interpretação. A interpretação nas questões de matemática, de biologia, de exatas, sim, interpretação é essencial para qualquer tipo de questão, principalmente biologia também, né? Bom, espero que vocês tenham acertado. Curtam e compartilhem. E mais uma vez, uma excelente prova para vocês. Boa sorte, viu? E obrigada por terem acompanhado aqui no canal. Desejo boa prova para vocês, tá bom? Falou, seres humaninhos, biólogos e biólogas ou estudantes de biologia. Boa sorte a todos.